Muito bem, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria tê-los por aqui para mais um encontro, mais um Café com Franklin. Obrigado, amor. Hoje, dia 15 de 10 de 2024, agora são 6 horas e 15 minutos. Vamos lá, mais uma dose semanal de cafeína espiritual. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Yara. Bom dia, Darla, Ana, Daniela, boa, a Zeliana. Tá ok para vocês, né? Transmissão, vídeo e áudio. Tá tudo certo? Legal. Bom, senhoras e senhores, ontem nós tivemos uma reunião da pós-graduação, né? Mais uma, dentre tantas reuniões que já fizemos, né, reuniões que ainda faremos dentro desse nosso processo seletivo. Só quero lembrá-los que nós estamos com o processo seletivo para a próxima turma da pós-graduação em análise existencial e logoterapia frankliana aberto, tá certo? Ontem na reunião nós tivemos 160 pessoas, 160 interessados, foi a quarta reunião que fizemos, tá certo? E estamos começando a organizar, então essa turma que terá início em fevereiro de 2025. É uma pós-graduação de 360 horas, 18 meses, uma pós-graduação devidamente reconhecida pelo MEC, que lhe confere o título de pós-graduado ou especialista, né? São sinônimos aqui, em logoterapia. Pois bem, quem quiser saber mais, quem tiver interesse, entra no link que está lá na minha bio, manifeste o interesse e participe de uma das reuniões. Nessas reuniões eu explico de forma detalhada todo o programa de pós-graduação, professores, ementa, carga horário, investimento, enfim. Então, é isso, só para lembrá-los. Tá? Depois não digam que eu não avisei, né? Que uma nova turma estava se formando, que o processo seletivo estava em curso. A hora que fecharem as janelas, a hora que encerrarmos o processo seletivo, aí sempre surgem algumas pessoas, puxa, eu não sabia, e agora? Só em 2026, só em 2027, como vai ser, quando? A verdade é que não sabemos, né? A garantia que temos, isso é certo, é que a próxima turma é em fevereiro de 2025. Tá? Então, venha fazer essa pós-graduação. E é interessante que você não precisa trabalhar com clínica, não precisa ser necessariamente psicoterapeuta, não precisa ser formado em psicologia, basta ter uma graduação em qualquer área para entrar nesse programa. E é certo que isso lhe traz diversos benefícios a nível pessoal, profissional, a nível familiar, enfim, poder conhecer mais sobre a pessoa humana mal não vai fazer, né? Poder conhecer mais e melhor sobre a nossa dinâmica, né? Conhecer sobre antropologia, conhecer sobre filosofia, não vai fazer mal, não tem nenhuma contraindicação, tá? Então, se tem uma graduação e quer conhecer a fundo sobre a obra de Frankl, entre na pós-graduação. E essa é uma jornada incrível, né? Eu costumo dizer que a pós-graduação ela tem 3 grandes dimensões, né? A primeira, evidente, é teórica. Nós vamos nos debruçar nos livros, nós vamos ler toda a grande obra de Frankl, as principais obras de Viktor Frankl, enfim, tá? Claro, tem um caráter teórico, né? Um estudo organizado, sistemático sobre a logoterapia. Tem uma segunda dimensão que é a dimensão prática, né? Porque dessa teoria surgem implicações práticas para a vida prática, para o trabalho, para os seus atendimentos, para suas ações dentro da empresa, para suas ações dentro de casa. Então tem uma dimensão prática, evidentemente. Mas tem uma terceira dimensão, que é uma dimensão existencial. Os nossos encontros, as aulas, elas vão se tornando como que um caminho terapêutico também para os alunos, né? Muito embora esse não seja o objetivo, isso acontece enquanto um efeito colateral, né? Essa imersão que vai sendo realizada dentro da logoterapia acaba favorecendo e muito para que se crie como que um grande setting, um grande espaço de terapia. Então tem essa dimensão vivencial. A gente vai olhando para a nossa vida, para como as coisas andam, o que pode melhorar, né? E à luz dessa filosofia, dessa antropologia, a gente vai recalculando a rota, vai se organizando. Enfim, é certo que os alunos saem muito maiores, muito melhores, bem formados intelectualmente e também resolvidos existencialmente. Tá bom, então só aqui avisos iniciais enquanto o pessoal vai chegando na live, mas vamos de Café com Frankl, vamos de um tema que eu julgo extremamente importante,
É um tema pouco falado, que gera diversos equívocos, que é o tema da solidão. Senhoras, senhores, quando se fala de solidão, o que vem à cabeça de vocês? Qual é a primeira coisa que vocês pensam quando escutam esta palavra? Solidão. Escreva aí no chat, por gentileza, enquanto eu dou uns goles aqui no meu café. Solidão. O que vem à cabeça das senhoras e dos senhores? A Bárbara está dizendo paz, o Luiz Fernando está dizendo ficar sozinho. Interessante. E quem já se sentiu só? E como que foi essa experiência de se perceber habitando na solidão? Sensação disso, tá? Só tá dizendo a Camila, silêncio, a Vi. Pois bem, quando nós falamos de solidão, comumente pensamos num afastamento nosso dos outros, num certo distanciamento nosso do mundo, da sociedade, né? E podemos também chegar a pensar num momento da nossa vida em que nos encontramos mais tristes, sem força, sem energia, a solidão como uma certa melancolia, como uma tristeza. Nós olhamos para dentro de nós e percebemos que de algum modo somos feitos para o encontro, para estar junto com outras pessoas, para o relacionamento, e parece que a solidão é sempre tão nociva. Parece que a solidão é algo tão doloroso, não é mesmo? O fato é, e Frankl começa aqui um texto dizendo sobre isso, depois eu cito aqui a obra. Tá? Ele começa dizendo que o homem de hoje, olha que interessante, está excepcionalmente interessado em que os outros se interessem por ele. O homem de hoje está excepcionalmente interessado que os outros se interessem por ele. Cada vez mais nós buscamos, né? Nós buscamos encontros, nós buscamos intimidades, pessoas que possam vir e conhecer um pouco sobre quem somos, sobre a nossa história, né? Nós buscamos estar em relação, nós queremos de algum modo expor as nossas vidas, queremos que os outros nos conheçam, que os outros nos validem, que os outros nos vejam. Isso parece ser uma tendência do nosso tempo. Isso assume inclusive algumas notas exageradas, desproporcionais, descabidas, de pessoas que começam a entrar numa certa paranoia, porque querem validação, porque querem reconhecimento, porque querem likes, porque querem os seguidores, como dizem aqui no Instagram, né? E elas vão expondo a sua vida, elas vão, de algum modo, expondo as suas intimidades, porque elas querem estar em contato com outros. Elas querem estar, no fim das contas, em relação. Essa é uma crítica que Viktor Frankl vai fazer, né? Que nós olhamos para fora, para essa sociedade moderna, né? Ele vai falar bastante sobre essa era pós-industrial, né? Nós olhamos para fora e percebemos que tudo lá fora parece ser meio frio e impessoal. As relações, elas são meio desumanas. E nós, enquanto pessoa, nós ansiamos por calor e por proximidade. Ou seja, nós ansiamos por intimidade. O mundo parece estar cada vez mais frio, as relações estão cada vez mais desumanas, tudo parece ser muito impessoal. E eu percebo que dentro de mim há uma necessidade, há um prazer em estar junto a outras pessoas, em poder fazer contato, vínculo com outras pessoas. Problema. Tentando resolver essa questão, eu acabo buscando de forma exagerada, de forma inconsequente, de modo destemperado, encontrar outras pessoas.
Eu vou abrindo a minha intimidade, eu vou me expondo, eu vou buscando estar em meio a outras pessoas para sanar esse incômodo que eu trago. Tudo é impessoal, tudo é um pouco frio, as relações são desumanas, eu quero estar com outras pessoas e eu acabo fazendo então uma exposição e uma busca inconsequente. O preço que eu pago para buscar alguém, para buscar pessoas que estejam comigo, é um preço muito alto, que coloca em xeque a minha intimidade, que faz com que eu vá como que violando aquilo que eu tenho de mais pessoal, de mais íntimo, de mais profundo, não é? As pessoas chegam a se tornarem promíscuas nessa busca por intimidade. Elas não conseguem ficar quietas, paradas, não conseguem habitar nesse lugar da solidão, porque, como eu disse, né, e reitero, é próprio da dinâmica da pessoa humana querer estar para fora, querer estar para o outro, enfim. Mas ela acaba fazendo isso de forma muito inconsequente. Ela vai trocando, vai dizer Viktor Frankl, a sua intimidade por intimidades. Ela vai se perdendo em meio a essa busca. Ela vai se esquecendo de quem ela é, de fato, do que ela busca. Ela vai abrindo mão de coisas que deveriam ser irrevogáveis. O que nos falta? O que nos falta é cada vez mais uma coragem para estarmos a sós. O que nos falta é coragem, vai dizer Viktor Frankl. Coragem para a solidão. Nós não podemos fazer da solidão uma inimiga. Nós não podemos fazer da solidão um desespero. Nós não podemos fazer da solidão uma justificativa para sairmos à caça de relações, para sairmos à caça de pessoas, de likes, de vínculos, de modo inconsequente. Nós precisamos ter a coragem de habitar na solidão. A solidão, vai dizer Seth Langes, é a pátria dos fortes. É o lugar, é a casa, é a morada dos fortes. O homem forte, o homem e a mulher, decididos, sensatos, maduros, o homem e a mulher, são aqueles que sabem habitar na solidão. Por quê? Porque entendem que a solidão, e esse é o ponto central aqui desse nosso encontro, porque sabem que a solidão não é uma mera ausência. A solidão não é uma atitude meramente passiva. A solidão não é um estado de tristeza, de melancolia, de abatimento. A solidão... Oi, vai lá, Tomás. Pode entrar. A solidão, ela é, no fim das contas, a antessala do encontro. É a partir da solidão, é justamente porque eu estou a sós... Peraí um minutinho. A solidão, perdão. Tomás estava procurando aqui as coisas da escola. A solidão não é uma mera ausência. A solidão não é estar a sós. A solidão é essa antessala para o encontro. Eu não consigo encontrar-me comigo mesmo. Eu não consigo entrar em contato com o que em mim há de mais íntimo. Eu não consigo fazer uma experiência de encontro com Deus que habita na minha alma se eu não me calar, se eu não estiver habitando na solidão. Eu não consigo saber quem eu sou na agitação, no barulho, no caos. Não é expondo a minha vida que eu irei descobrir quem eu sou. Não é buscando likes, curtidas, não é buscando expor de modo inconsequente e leviano aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso,
que eu terei mais clareza acerca de quem eu sou. É na parada, é na contemplação. Solidão não é sinônimo de passividade. Isso é algo belíssimo que Frank vai dizer, né? Solidão é sinônimo de receptividade. Não é que eu estou passivo, inerte, parado, como se naquele momento eu não estivesse vivendo, não estivesse sendo. Não é que eu estou parado, não é que eu estou passivo, eu estou receptivo. Eu estou aberto para algo mais profundo. Eu estou receptivo. Eu estou disponível para fazer uma experiência mais profunda, sincera e verdadeira comigo mesmo. Um dos grandes problemas é que nós não sabemos quem nós somos, né? Quem nós somos, o que nós queremos, o que amamos, o que rejeitamos. Nós não sabemos. Nós somos uma espécie de biruta que vai se movendo ao sabor do vento. Então, se todo mundo está indo para um lado, eu vou para aquele. Se todo mundo pensa dessa forma, eu penso também. Se de repente esse pensamento passa a ser contrário ao pensamento da massa e deixa de ser norma, eu também tranquilamente abro mão disso tudo. Eu sou confuso para mim mesmo. Eu não sei quem eu sou. Eu sou uma biruta. Por quê? Porque no barulho, na agitação, na dispersão, no caos, não há encontro. Porque no barulho, na agitação, no caos, nessa vida muito ativa, nesse ativismo, eu não estou receptivo, eu não estou aberto para de fato entrar em contato com aquilo que em mim há de íntimo. Percebam? Sem a parada, sem o silêncio, sem a contemplação, eu me perco. Eu vou me tornando uma espécie de metamorfose ambulante. As pessoas mais confusas, mais desorientadas, são aquelas que vivem na agitação. São aquelas que não conseguem fazer paradas. São aquelas que não conseguem habitar na solidão. Essa solidão que não é um mero fechamento em si mesmo, um movimento egocêntrico, egoísta, mas é uma busca por si próprio. E é uma busca pelo próprio Deus, que fala a consciência do homem, que habita no interior do homem, na alma do homem. Como vai dizer Santo Agostinho, né? Aquele que é mais íntimo do que a minha própria intimidade. E que se revela na parada, no silêncio, na contemplação, não no ativismo. Não é fazendo de forma desordenada muitas coisas que eu descubro a verdade e a essência de quem eu sou. Senão abrindo-me a esse encontro. Encontro que eu preciso ter comigo próprio. Eu tenho pessoas, conheço pacientes que não conseguem ficar quietos um minuto sequer, que para dormir precisam colocar um fone de ouvido com muito barulho, com muito ruído. Aquilo que dizem ser música, precisa colocar um rock pesado, precisa colocar um podcast com muito falatório. Não se fala de absolutamente nada, né? Mas são muitas palavras que vão sendo gastas ao longo da entrevista. Ela precisa de barulho, porque ela entende que o silêncio é um convite para o encontro com ela própria. E ela não quer se encontrar com ela própria. Ela foge de si própria, ela foge do próprio Deus. Então ela precisa de barulho, ela precisa de agitação, ela precisa estar em festa, ela precisa estar sempre cheia, né, cercada de pessoas. Ela não consegue fazer uma refeição sozinha, ela e a esposa, ela e o marido. Ou só ela. Ela precisa trazer amigos para casa, ela precisa ficar convidando parentes, ela precisa comer na rua, né? Ela precisa comer na praça de alimentação do shopping. Faz quanto tempo, esse é o ponto, faz quanto tempo que nós não ficamos a sós? Faz quanto tempo que nós não nos colocamos como aqueles fortes que fazem da solidão a sua pátria? Qual foi a última vez que você desligou tudo? Desligou as notificações, desligou o celular e ficou a sós consigo mesmo? E ficou parado? Essa pausa que não é uma pausa passiva, mas uma pausa receptiva. As pessoas não conseguem nem, nos momentos de oração, parar. Elas só conseguem rezar se tiver um estímulo, se estiver diante de uma tela, se estiver assistindo, sei lá, um vídeo, se estiver escutando uma música. É sempre tudo muito agitado. É muita Marta e pouca Maria. Marta, Marta, tu te preocupas e te inquietas com muitas coisas.
Uma só é necessária. As pessoas não conseguem parar, se recolher. Falta essa coragem, a coragem de habitar na solidão. Tem uma frase de Blaise Pascal muito interessante, que ele vai dizer que toda a infelicidade, olha que interessante, toda a infelicidade do homem provém de uma única coisa, que é o de serem incapazes de permanecerem quietos em seu quarto. Toda a infelicidade dos homens provém de uma única coisa, de não conseguirem ficar quietos no seu quarto. E aí saem procurando confusão, saem trocando intimidade por intimidades. Intimidades essas que os colocam diante de uma vivência promíscua. Se vendem para serem aceitos. Por exemplo, o Frankl vai dizer, né, de grupos, e hoje isso está em alta, né? Grupos que se criam, grupos de encontro, grupos de reunião, né, grupos de mentoria que se criam, nos quais as pessoas desembolsam muito dinheiro, pagam muito caro para estar com outras pessoas, para escutar alguém falar algo. E para estar nesse grupo, elas não só tiram muito dinheiro do bolso, senão elas rasgam a sua intimidade e trocam intimidade por intimidades. Elas querem, então, se tornarem como o grupo. Elas querem pensar como o grupo pensa, se vestir como o grupo se veste. É uma coisa perversa, terrível, promíscua. A pessoa ela vai se perdendo, ela vai se vendendo. Ela vai se tornando um outro que não é ela própria. Ela faz aquilo e nem sabe por que faz. Ela faz porque quer like, ela faz porque ela quer ser aceita, ela faz porque ela quer estar dentro de um grupo. E para estar dentro de um grupo, ela vende a intimidade dela. Ela abre mão de quem de fato ela é. E ela diz ainda para ela e para os outros que faz isso em nome de uma grande causa, da transformação da sociedade. Olha que interessante o que o Frankl vai dizer, né? Desculpe, isso aqui é um pouco mais pesado. Fala, olha, olhando para essas pessoas, nós chegamos a aplaudir, por exemplo, as prostitutas, que são honestas e sinceras e que admitem que fazem as suas atividades exclusivamente com interesse financeiro e não simulam fazer isso por uma questão de interesse na humanidade, porque querem resolver uma dor, um problema do mundo. Então elas assumem, olha, é por questão financeira, é único e exclusivamente por um retorno financeiro que eu me vendo. Essas pessoas não, que buscam grupos, que buscam estar, né, em meio desses grupinhos, elas falam que ainda fazem isso por uma questão civilizacional, por uma questão, né, de transformação do mundo, porque querem gerar o bem na sociedade. Mentira, elas estão se vendendo, estão entrando numa fria. Por quê? Porque não conseguem ficar habitando na solidão. Se vendem por nada, por tão pouco. Um dos grandes problemas do mundo, voltando a Pascal, é a pessoa não conseguir ficar quieta no seu quarto. Ela quer barulho, quer caos, quer agitação. E tudo isso é dispersão. E tudo isso faz que ela dê passos firmes e largos em direção a um outro lugar, que não é o lugar que ela deveria estar. Que é o lugar da impessoalidade, que é o lugar da confusão. Pois bem, eu termino essa nossa live então lendo esses 2 parágrafos de Viktor Frankl que jogam luz ao que falamos até agora. Antes de tudo, temos de ressaltar que o homem de hoje está excepcionalmente interessado em que os outros se interessem por ele. Há um déficit aqui. A sociedade industrial produz cada vez mais homens que sofrem de solidão. A solidão da massa isolada, como diz o título de um best-seller. O clima frio e impessoal, a atmosfera que respiram é desumana. De forma inaudível, mas incessante, clamam por calor humano, por proximidade humana. Assim, anseiam tanto por essa intimidade que pagam qualquer preço, sacrificam qualquer coisa e correm o risco de trocar a intimidade por intimidades. Pois da intimidade sexual, a promiscuidade sexual é um passo. Na realidade, o que falta é menos a intimidade a qualquer preço, que a proteção da esfera íntima.
O que faz falta é a coragem para a solidão. A forma criativa da solidão, a transformação da ausência negativa do próximo numa oportunidade positiva para a meditação. A sociedade industrial valoriza unilateralmente a vida ativa. Ele coloca aqui a expressão latina, né? Vita activa. E essa unilateralidade necessita de uma compensação. A vida contemplativa. O oposto da atividade não é necessariamente a passividade. Também pode ser a receptividade. De fato, o homem de hoje precisa mais do que nunca de um equilíbrio entre as possibilidades criativas para dar sentido à vida e as oportunidades de encontro e amor. Senhoras e senhores, então, coragem. Coragem de estar a sós. Coragem de habitar nesse lugar de silêncio. Coragem de sair desse ativismo maluco, impessoal, caótico, dispersivo e habitarmos nesse lugar de receptividade que só a solidão pode nos dar. A solidão como essa antessala e como o lugar por excelência do encontro. É só da solidão que pode vir a ação. É só da contemplação que pode vir a atividade. Nós precisamos saber fazer paradas, desligar tudo aquilo que gera dispersão. Nós precisamos saber fazer essas paradas para estarmos a sós conosco, a sós com Deus, entrando em contato com a nossa intimidade e com aquele que é mais íntimo que a nossa própria intimidade. Porque é daqui que surgem as ideias, é daqui que nós, de fato, recebemos luzes para conseguirmos nos jogar no mundo, na sociedade, fazendo aquilo que devemos fazer, de modo pessoal, não impessoal, de modo claro e ordenado, não de modo confuso e caótico. Senhoras e senhores, uma alegria tê-los por aqui. Mais um Café com Frankel. Lembrando que o processo seletivo para a próxima turma da pós-graduação está aberto. Quem tem interesse, quem quer saber mais, entre no link que está na bio, manifeste interesse, venha participar de uma reunião comigo. E é isso. Tenham todos um bom dia, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.